Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, forte, gostoso. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando com o mais lindo trabalho, na verdade, todos aqui juntos como irmãos a caminho da luz da evolução. Porque o que nos resta dessa vida se não nos amarmos, não é? O que nos resta desta vida se não estarmos juntos, confabulando com essa linda doutrina que nos dá a oportunidade de entender ainda mais sobre o amor que Jesus nos deixou. Porque se era o Consolador prometido, como Jesus nos disse, nós temos que entender que esta religião nada mais é do que um manancial de energias sublimes e maravilhosas. Gente, não adianta só a gente frequentar a doutrina espírita, não. A gente tem que praticar a doutrina espírita na essência. Allan Kardec, kardecizar, como dizia nosso irmão Bezerra de Menezes. Então vamos fazer isso, meus irmãos. Vamos nos preparar para estarmos nos melhorando cada vez mais em sentimento, em amor, em alegria. E é uma grande alegria para mim estar com vocês. É claro que eu espero que seja também recíproco. É brincadeira, gente. Mas é gostoso demais porque aqui estamos com uma grande família. Foi como o nosso irmão Quaresma nos falou. Como o brasileiro gosta de abraçar. E é verdade, né? A gente gosta, aqui a gente é assim, viu? Gosta de se abraçar, de se beijar, de trocar ideias. Essa é realmente o fundamento dessa doutrina maravilhosa divina e dessa casa, né? Do José de Mocó. Hoje nós vamos, na verdade, hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir a palestra do nosso irmão Quaresma. Ele já viu outras vezes, tá, gente? Como sempre eu falo, tem muitas palestras no YouTube. Não querendo cortar, não querendo encurtar o seu tempo, mas rapidinho, graças a essa palestra no YouTube, graças às imagens que colocam assim no Facebook, né? Essa divulgação que o pessoal está fazendo, vieram dois irmãos aqui na casa, muito simpáticos, né? Frequentadores da casa que gostaram e acharam a nossa casa por lá. Foram ver as palestras, olharam, gostaram e vieram para cá. É interessante também que eu até contei para eles, teve um amigo meu, que a irmã dele também estava em casa doente, ela ficou assistindo palestra e falou que foi muito bom, até para recuperação, para animar, né, quando está doente ali, né, na cama. Então, gente, é muito importante, é importantíssimo esse trabalho que a gente faz. Não é gravar só para aparecer o nosso rosto, mas é para divulgar a doutrina. É a causa, não somos nós, né? Somos só instrumentos, tá bom, gente? E um último lembrete antes de começar, Quaresma, eu atrapalhando a palestra. Dia 30 de junho, domingo agora, vai ter a festa junina. Gente, a festa junina começa às 1 da tarde, às 13 horas. Vai ter bastante cachorro-quente, bastante pipoca, bastante brincadeira. Gente, tem muita gente está comprando para ajudar. É muito bacana. Mas você vai lá também, para a gente se abraçar, para a gente conversar, para a gente bater papo. É gostoso. Vamos lá, porque não serve só para ajudar a casa. É importante do lado financeiro, porque temos 120 crianças que a gente assiste. Mas as famílias que a do Carmo, Guinalda, a Tia Fátima, a Fermiana, trabalham aqui nos domingos uma vez por mês dando as cestas básicas. Mas também a confraternização, o amor, a gente pode trocar os bate-papos, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser o convite, pega com a nossa irmã Márcia, tá? Nossa irmã Márcia lá embaixo. Oi? Vamos aqui pro também. Tem? Então tá bom. Quem quiser pode. O Rafael entregar para a Márcia vem de lá embaixo, tá bom, gente? Então fica à vontade, irmão Quaresma. Obrigado, desculpa tomar seu tempo. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu preciso dar a colinha aqui, porque a memória não está ainda muito boa. Quando eu esqueço, e quando a gente faz uma palestra, eu sempre faço uma palestra ao longo do tempo. Não é uma palestra que eu sempre faço no período. Vai vindo as ideias, você vai colocando, fazendo, e é uma construção ao longo do tempo. Né? Por isso, eu preciso dessa, entre aspas, muleta, né? Para falar sobre o tema. Nós vamos falar aqui sobre o tema pensamento de vida, onde nós vamos procurar tirar aqui entre nós aquela convicção de que, através do pensamento, né, da ação do pensamento, nós podemos obter uma vida, uma vivência dentro daquilo que a gente espera. Podemos obter tanto para o lado do bom, como para o lado do não bom. Né? A escolha sempre é nossa, né? Sempre o livre-arbítrio e rezando. Né? E quando a gente fala de pensamento e vida, eu primeiro vou fazer uma pequena passagem para uma parte mais, entre aspas, teórica, que está voltada dentro da nossa doutrina. Né?
Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: existe a percepção do nosso existir. Então, nós sempre falamos assim, olha, nós somos, em essência, espíritos. Ou seja, nós somos espíritos e uma experiência de matéria. Ou seja, a matéria é importante, mas não é o mais importante. O importante é que é o espírito. Mas a gente pergunta, onde é que está isso na doutrina, né? Então, se a gente pegar lá o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica da nossa doutrina, tem um momento lá que ele pergunta quais são os dois elementos essenciais do universo, ou seja, aqueles elementos que constituem tudo que tem no universo. E a resposta vem: matéria e espírito, né? E aí se pergunta, o que é matéria? É aquela porção física, material, amorfa, sem vida, que está lá. O que é o espírito? O espírito é o que dá vida, ou seja, o espírito é a vida. Então nós somos, em essência, essa noção espiritual. Não somos matéria. A matéria é um envolto que nós usamos para fazer um trabalho de aprendizado, de reconhecimento, de refazimento, né? Quando a gente fala em espírito, que é nós, né? Um dos atributos do espírito é o que nós chamamos pensamento, que vai ser a nossa temática de hoje, né? E o pensamento é aquele atributo onde faz com que o espírito se manifeste, o espírito se relacione com todo esse universo, com o que nós chamamos do fluido universal. Então, o pensamento é o veículo de comunicação, né, onde o espírito se interage com todo esse universo, com extrema amplitude, sem limite de tempo, de espaço, de distância. Ou seja, através do pensamento nós podemos alcançar, digamos assim, até outros mundos habitados ou não. É lógico que isso é feito de uma forma tão sutil, tão ágil, que a gente não tem sequer a percepção de que isso é feito, mas nós fazemos, né? E essa transmissão de pensamento, esse caminhar do pensamento, ele é tão amplo e tão grandioso que ele acontece quando a gente está desperto, em vigília, quando a gente em vigília quer fazer, e acontece também quando a gente está em sono, ou quando a gente também, às vezes, não tem uma vontade solidificada, percebível. Você pode ter aquela vontade que você nem sabe que existe. Então, o pensamento, ele se movimenta eternamente. Então, pelo movimento, nós vivemos minuto a minuto. Tá? Então, o pensamento é uma das funções que nós não conseguimos parar de pensar. Nós praticamente estamos todo o tempo, de alguma forma, pensando. Então, esse pensamento tem esse viés dessa fazer, né? O pensamento é um veículo onde nós temos liberdade absoluta. É uma das poucas expressões que nós temos onde essa liberdade é bem ampla, né? Ninguém vai, a não ser que a gente permita, a não ser que a gente queira interferir nesse pensamento. Então, por isso que a gente sempre fala que pouco vale as aparências, né? Pouco vale o ato em si. O que vale sempre é a intenção, é o que gerou aquele ato, né? E às vezes a gente tem até dificuldade, por isso o problema da gente julgar o fenômeno, julgar o fato, porque a gente não tem esse conhecimento. Eu não posso julgar o conhecimento de um irmão baseado no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo, porque eu não tenho a percepção do que ele está pensando, do que ele está sentindo. Ou seja, de qual a intenção dele na hora que ele praticou aquele ato. Que para os meus olhos materiais pode ser condenável, pode não ser bom, mas eu não posso dizer isso. Não é bom, não é isso, merece isso. Não posso, porque eu não estou dentro daquele ser, dentro daquele pensamento, daquele sentimento para dizer, né? Então esse pensamento, e é dito nas doutrinas que o pensamento, junto com a mente, logicamente a usina, ela é uma usina enorme de criação, né? Por isso que fala-se que nós, espíritos, né, criaturas de Deus, somos co-criadores de Deus. Nós podemos criar. Então, quando fala que pensamento é vida, porque ele movimenta a nossa vida, ele auxilia a nossa vida, mas ele também cria. Ele cria condições de vida. Então, ele é criador. Então, essa mente, ele fala assim, a mente
é uma poderosa usina de forças magnéticas, atração. Tá? Ou seja, nós podemos ter essas energias, essas forças magnéticas para criação, para reatração e para resistência. Então, de acordo com o nível de pensamento que tem, a essência do seu pensamento, você pode fazer essas três coisas: criar, você pode atrair, bem ou mal, coisas boas ou não boas, e você pode resistir. Ou seja, ninguém vai entrar no meu pensamento se eu não quiser. Ninguém vai me interferir no meu pensamento se eu não quiser. Ou seja, essa usina nos dá essa capacidade tão grande de realização. Né? O pensamento, ele pode ser livre ou refletido. Quando a gente fala livre, é aquele pensamento que a gente deixa em aberto. Eu não me concentro em nada. Eu vou deixando os pensamentos virem. Né? É aquela determinada pessoa que não tem nenhum momento de parar, analisar com mais profundidade. Ele simplesmente reage com as circunstâncias da vida. Então, vem uma circunstância, ele pensa sobre aquela circunstância, mas numa medida muito pequena, ele não avança muito. Então o pensamento dele fica muito, que eu chamo aqui, livre, e ele fica sintonizado com como ele está naquele momento. Se ele está nervoso, ele sintoniza com o tipo de pensamento, com o tipo de companhia, que nós sabemos que, como nós falamos que a mente tem uma força magnética de atração, ela atrai também presenças, também proximidades, também relações. Né? Então, quando você está com esse pensamento aberto, você acaba deixando que pensamentos outros, né, presenças outras que talvez você não gostaria, ou talvez vim para você por causa de uma sintonia, porque você não está com um pensamento direcionado, refletido. Agora, quando você se coloca num determinado momento, na criação de um pensamento com reflexão, você aprofunda o teu questionamento em relação a determinada ação, a um determinado momento, essa reflexão, primeiro que você provoca essa reflexão, você cria através de um ato de vontade, né? E você direciona. Ou seja, naquele momento, você direciona a tua reflexão, o teu pensamento, essa usina geradora para um objetivo seu. Né? E não permite, acaba não permitindo que outras interferências atrapalhem aquele tipo de realização que você quer fazer. E eu falo dessa interferência porque no livro dos Espíritos, na questão 459, e aqui não é para assustar ninguém, é só apenas um fato natural, normal, tranquilo, a questão 459 fala assim, pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? E quando fala os espíritos, nós estamos falando de espírito encarnado e desencarnado. Que a influência nessa comunicação através do pensamento, do sentimento, de um aspecto vibracional, ele acontece entre nós encarnados, o que eu penso, o que eu direciono a você em termos de desejo, como de desencarnado. Então, ele diz aqui, influi mais do que credes, frequentemente eles vos dirigem. Então, isso é para mostrar que o nosso pensamento, quando eu falei do pensamento livre lá, se você tem o zero e viseiro de ter esse pensamento sem compromisso, sem aprofundamento, sem uma relação direta com um questionamento, ficar com esse pensamento livre, você entra naquela seara lá, olha, vou sintonizar com quem estiver por aí. Quem estiver por aí solto vai chegar a aproximar de mim. Então, esses irmãozinhos espirituais, eles chegam até nós, não simplesmente somente porque eles querem. Às vezes até, eles nos procuram, eles querem estar conosco. Mas por vezes, muitas vezes, eles estão conosco porque nós queremos, nós pedimos, nós os chamamos não verbalmente, chamamos em termos de sintonia. O nosso pensamento está aberto, a nossa sintonia está fragilizada, está voltada para um determinado nível de pensamento e de sentimento, atrai esse irmão. Então, o ideal é justamente que a gente, é lógico, no dia que não pode ficar 24 horas por dia, parar toda hora para fazer uma reflexão mais aprofundada. Mas nada impede de que, momento a momento, você trabalhe esse tipo de ação. Pô, deixa eu ver
se isso que eu estou fazendo, isso que aconteceu, está voltado pela verdade divina. É para o bem? Não é para o bem? Me trouxe algum desconforto? Né? Que eu sempre falo, né? Uma forma da gente perceber quando a gente está, de certa forma, contrariando o nosso objetivo divino. O objetivo divino para nós é que a gente progrida, que a gente tenha paz, que a gente seja alegre, que a gente evolua. Esse é o objetivo que Deus tem para nós. Quando os atos que a gente faz na nossa vida não é para isso, a gente naturalmente sente um certo desconforto, um certo mal-estar. Então, na hora que você sentir um mal-estar em um determinado momento, não custa nada assim. Você se perguntar simplesmente, por que esse mal-estar? Por que esse desconforto? Ah, mas eu preciso trabalhar, beleza, vou trabalhar. Mas você já lançou um questionamento, já lançou um direcionamento de pensamento. E como eu falo para vocês que esse pensamento nosso, ele acontece de uma forma tão dinâmica, que ela acontece às vezes além da vigília. Né? Você pode estar trabalhando na sua atividade lá, tá? E ter um pensamento numa esfera quase que imperceptível, ele está trabalhando. Tanto é que não é comum a gente estar, de repente, ter uma ideia de repente, e a gente acha que é de repente. Puxa vida, eu nem estava pensando nisso e boa ideia. Ela pode vir através de uma influência do irmão, como pode vir desses processos nossos mesmo. Lancei um questionamento, lancei um pensamento direcionado, uma dúvida, um questionamento. Essa usina geradora está em funcionamento. Ela não precisa parar só para mim apertar o botão lá. Ela continua agindo. Então, de repente, em um determinado momento onde eu tenha mais tranquilidade, eu paro, à noite, por exemplo, como disse Santo Agostinho, poxa, deixa eu rever meu dia. Ah, naquele momento lá eu me questionei sobre isso. Puxa vida, aí já vem todo um leque de ideias, de esclarecimento para você entender o porquê que aquela determinada ação te causou um mal-estar e por que você precisa trabalhar ela de uma forma diferente, de uma forma voltada para a verdade. Então, a interferência é nesse aspecto, que nós temos que tomar esse cuidado, né? E em cima disso, que vem essas ideias. Quando a gente fala em obsessão, a gente sempre pensa em obsessão externa, mas existe uma famosa auto-obsessão, que às vezes ela acontece por nós mesmos, né? Pela nossa usina de pensamento, pela nossa vontade, pelo nosso sentimento. Quer dizer, é a gente criar, colocar no nosso pensamento ideias fixas, né? Aquelas ideias, eu sou assim, eu sou assado, eu acho isso, comigo é assim, comigo é assado. Quer dizer, você cria determinadas ideias, que essas ideias ficam tão fortes, tão grandiosas, que elas criam efetivamente obsessões. Né? Obsessões porque você, nem sempre essas suas ideias fixas, elas se relacionam bem com a realidade da sua vida. Ela entra em conflito. Né? E quando entra em conflito, ela acaba gerando mal-estar, com essas ideias fixas geram mal-estar. E você acaba criando essa auto-obsessão. Mas, tirando essa parte mais, digamos assim, filosófica, o que eu quero falar para vocês assim, é um viés onde a gente percebe o quanto o pensamento pode guiar as nossas emoções mais imediatas, os nossos sentimentos, que é uma coisa mais trabalhada, mais basilar, e as nossas ações. Né? Então eu procurei trabalhar aqui dentro do viés do pensamento, da opção do pensamento negativo e da opção do pensamento positivo. Né? Então eu relacionei aqui algumas características e algumas atuações desses dois níveis de decisões. O que eu quero colocar na minha vivência? Eu vou deixar esses pensamentos negativos ficar me visitando momento a momento, quase sempre? Ou vou ter uma autodefesa falando, pensamento negativo? Não. Vou sempre procurar ter pensamento positivo. Vou conseguir sempre? Não. Mas essa batalha vai ter um direcionamento. Eu quero pensamento positivo. Eu quero vibrar pelo melhor, não é pelo pior, não é pelo erro, não é pela doença, não é pelo... Tá? Então, dentro do viés negativo, nós temos uma característica muito principal, que é uma famosa chamada preocupação. Né? Então, a gente sempre pergunta, estou preocupado. Fui olhar no dicionário o que define a palavra preocupação. Primeiro, uma definição morfológica da palavra, pré-ocupação. Ou seja, uma ocupação prévia.
Logo, ela não é nem adequada, ela está prévia de alguma coisa. Então, no dicionário fala assim, é uma ideia de prevenção, ideia primeira. Olha só, a ideia primeira, tem muitas ideias ainda para ser trabalhada, mas você já está preocupado com o começo da história. Então, pelo começo da história, você já se coloca num estado de preocupação, né? E ele fala, a preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito. Porque essa preocupação, ela cria esse viés negativo que eu falo, né? Então ele fala, a preocupação ela traz ansiedade, ela traz dúvida, traz ignorância, traz revolta, traz omissões, né? A pessoa se prostra, a preocupação gera um processo de diminuição da autoestima, da energia, né? Você parece que esse lado da preocupação é como se você fosse incapaz de estar atuando com aquelas outras ideias que vão vir. Porque a primeira já te pegou, o primeiro momento do problema já te prendeu. E às vezes o problema ou dificuldade tem N coisas. E talvez uma coisa lá no meio seria até para libertar, seria até para auxiliar, mas você fixou na primeira parte do problema, no primeiro aparecimento do problema, né? Omissões, e eu coloquei aqui ações desconexas à lei. Então, ações desconexas é quando você toma ação que não vai trazer harmonia, que não vai trazer paz, né? Então, essa preocupação, esse pensamento negativo, por vezes gera essa confusão mental, né? Que acaba levando você para ou omissões, dizendo, não quero saber, né? Estou farto, porque você preocupou tanto, você se consumiu tanto, que quase que te exaure a tua capacidade de ação, né? Porque você se preocupou com o negativo. Ou simplesmente você começa a tomar decisões extremas, você parte a tomar decisões para conflito, para, né, para rixas, para confusões e etc. E gera esse pensamento, ele gera um círculo vicioso danado. O comum. Geralmente o que eu falo aqui, olha, um círculo vicioso de incompreensão, revolta, vitimismo, né? Porque quando você entra num processo de se preocupar terrivelmente em cima de um problema, você se coloca de início com uma certa impotência, uma certa incapacidade. Porque você não vê a luz. A preocupação é uma preocupação de dificuldade, quase que intransponível, tá? Você começa a desenvolver, eu vou falar mais na frente também, doenças, né? Doenças psíquicas, chamada depressão, pânico, toque. É lógico que essas doenças não quer dizer que o coeficiente dela é somente via espiritual, via psíquica, quer dizer, um coeficiente material também, do corpo, né? Mas, de uma grande parte, esse pensamento negativo ajuda essas doenças a eclodir ou até a continuar, a agravar e perdurar, né? Então, esse círculo vicioso, ele faz isso da gente. Chegando ao ponto exagerado de muitos irmãos nossos tomar esse nível de pensamento negativo a ações tempestivas extremamente comprometedoras. Como eu falei antes, estabelecer conflitos, né? Rupturas terríveis, né? Tipo assim, mágoas inconciliáveis, né? Aquelas pessoas que se separam de familiares e amigos por décadas, né? Porque tomou uma decisão, né? Não se deixou caminhar mais pelo lado positivo para tratar um determinado problema, né? E chegando até às vezes ao ápice do desvario, que seria o suicídio, né? Que muitos irmãos, no excesso de preocupação, no excesso de negativismo, no achar-se vítima, no achar incapaz de resolver aquele problema, se atira a um processo de querer resolver, que a gente sabe que não resolve, né? De abreviar a vida, né, material, achando que realmente terminou, mas na verdade continua do mesmo jeito, né? E nós sabemos que todas as ciências médicas, psiquiatria, neurologia, clínica médica normal, já tem um reconhecimento do quanto o sentimento, o pensamento positivo faz com que doenças sejam instaladas, sejam agravadas e sejam impedidas de cura. Porque é como se, como eu falo aqui do vitimismo, é como se o pensamento negativo fizesse um trabalho até de boicote a nós mesmos. É como se a gente não quisesse ou não se achasse, digamos assim, merecedores
de uma solução para aquele problema, merecedores de uma cura. Então, o pensamento negativo cria uma armadilha mental que a gente chega até o ponto de não querer se curar. Né? Nós não merecemos ser curados. E aí? Como eu falo? O pensamento é livre, você pede, a mente é uma energia criadora, atrativa, né? Você pode atrair como pode expulsar. Você quer a cura? Não. Você quer o quê? A não cura. Então, às vezes, esses processos trazem esse tipo de coisa. Agora, pelo outro lado, nós vamos falar agora, eu falei primeiro do negativo, para a gente depois esquecer dele e ficar só com o positivo. Tá? Então, vamos falar do positivo. O positivo não. A pessoa que tenta fazer um raciocínio positivo, dentro daquele processo do pensamento refletido, ele busca sempre um interesse pelaquela questão, ele sempre busca uma aceitação. É minha. O desafio é meu, é para mim. Não tem vitimismo. Eu reconheço. Se veio para mim, é meu. Né? Vou me interessar, vou fazer uma reflexão, vou buscar um conhecimento da verdade que está inserida nesse problema. O que eu tenho que fazer para harmonizar? Para trazer paz, para trazer amor, trazer crescimento para essas pessoas que estão envolvidas nessa questão. Pessoas ou coisas. Né? E aí você, quando tem esse universo todo positivo, as suas ações são contrárias ao negativo. Enquanto o negativo, você toma ações desconexas com a verdade, aqui você vai tomar ações conexas. Você vai tomar ação ali, eu estou tomando ação para a paz, estou tomando ação para amor, estou tomando ação para a concórdia, para a união dos seres, da família, das pessoas. Nada desconexo. Né? E você busca, e você segue as leis de Deus, as leis do progresso, do amor, da justiça e da caridade. Então, e dentro do princípio do pensamento negativo, eu falei para vocês que cria um ciclo vicioso, né? Do vitimismo, das ações tempestivas, das doenças. O pensamento positivo, ao contrário, ele cria um processo facilitador de tudo. A dificuldade está lá, a grandiosidade da dificuldade está, né? As intercorrências estão lá, mas esse processo facilitador, através de um exercício de uma paciência, você começa a perceber as suas capacidades. Eu não sou mais vítima, eu sou filho de Deus. Eu tenho capacidade de realizar esse trabalho, de passar por ela. Né? Você percebe a possibilidade divina que está em você. Puxa vida, o amor é uma possibilidade. A compreensão é uma possibilidade. O perdão nessa situação é uma possibilidade. E por que não falar do amor? Né? O amor é uma grande possibilidade nessa situação. E às vezes em ações pequenas, como um silêncio, uma espera, né? Uma palavra mais trabalhada, mais amiga, é o começo desse aspecto facilitador para você resolver essa questão. Né? Essa questão que parece ser tão difícil. E dentro da ideia da doença, como eu falei para vocês, que a doença psicossomática é agravada pelo pensamento negativo, em contrário senso, com a ação dos pensamentos bons, isso é provado na ciência já, nós temos aí o doutor Sérgio Felipe, da USP, que faz pesquisa nesse sentido, onde ele prova a incidência da espiritualidade, da influência da espiritualidade na cura dos seus pacientes, né? Na facilitação. Né? Porque, como nós sempre falamos, a cura também não é milagre. Não existe ação de milagre de cura. É uma ação consequente. Tá? Então, só fazendo um exercício de raciocínio. Nós temos uma estrutura físico-química, material, né? Tem um funcionamento dito ideal. E ao longo do nosso tempo nós vamos agredindo essa estrutura. Né? E cria desarranjo, cria disfunção. Né? Se eu, com um pensamento negativo, eu provavelmente vou liberar substâncias, né, sucos, esqueci o termo médico que fala, mas substâncias do nosso, hormônios, né, que vai fazer com que aquela disfunção físico-química se aumente, alcance outros órgãos, alcance outras funções e gera
um processo até de agravamento de uma doença, não só no órgão específico, no corpo como um todo. Porque a gente sempre tem que tratar, entender que nós somos um ser integral, nós temos que tratar um corpo como um todo, não é apenas daquele órgão. Mas se eu faço um tratamento, um pensamento negativo, eu gero essa injeção de elementos que vai comprometer às vezes mais aquele órgão ou mais aquela função e às vezes até um outro. Em contrário senso, do mesmo jeito, se eu emito pensamentos positivos, né, se eu não estou voltado para a doença, se eu tenho um pensamento negativo focado na doença, eu penso o quê? No dano, no mal, no vitimismo, na impossibilidade, no desespero. O que eu faço? Eu gero esses elementos comprometedores. Agora, se eu estou num pensamento positivo, estou preocupado com a cura, eu estou atento à cura, eu fico alegre quando o médico entra, eu fico alegre quando a enfermeira entra, porque eles vão me trazer cuidados, vão me trazer notícias, e provavelmente notícias boas, né? Ou seja, eu foco tanto nesse positivismo da cura, que ao contrário senso, vou injetar no meu organismo, né, elementos físico-químicos de acomodação, elementos químicos que vai justapor os elementos, harmonizar os elementos do corpo. Harmoniza aqui, harmoniza dali, desobstrui ali, né? Um exemplo, um determinado coágulo que está paradinho ali, caminha, né, em determinada temperatura, ou seja, vai fazendo todo esse processo de acomodações, de acertos em determinados locais, que ao aquele órgão que estava debilitado começa a ter um processo de recuperação. E às vezes, não muito raro, um quadro quase que totalmente comprometido começa a acontecer essa melhora. Quem é do interior aqui, a minha mãe costumava falar lá no interior de uma ideia chamada fulana chegou ao ponto de ir até as folhas de bananeira. Cidade do interior, sem médicos, sem recursos médicos, tinha uma certa doença lá, que a pessoa chegava, ele ficava tão magro, tão definhado, que ele não podia deitar mais nos colchões. Não tinha colchão como tem aqui de água, de casca de ovo, não. Lá o colchão era de capim mesmo, então, ou a cama de vara, né? Então imagina uma pessoa sem carne, sem músculo, poder deitar naquele lugar. Então literalmente se colocava folhas de bananeira no chão para a pessoa deitar, porque a pessoa já não tinha quase músculo, não tinha quase carne, não tinha quase mais pele. É uma situação assim extremamente difícil de você ver. E geralmente você olhava aquela pessoa, não, essa não tem jeito. Chegou na palha da bananeira, está difícil. Tá? E às vezes a pessoa passava 20, um mês, 2 meses, 3 meses, e de repente, não é que começava um processo de recuperação, um dormir melhor, um se alimentar melhor, a musculatura já começa a ficar mais não sei o quê, o olho começa a se abrir mais, e vai. Então, olha só, interior do Brasil, sem atendimento médico naquela época. Não pensa que ia ao médico atender e dar remédio. Com remédios de casa. Remédios, medicinhas, como se falava antigamente, né? Garrafada, que fala aqui em São Paulo. A pessoa está tomando aquilo e vai lá e recupera. Então, o que aconteceu naquele ambiente? Não teve um remédio que a gente reconhece como curador. Não teve a atuação do médico que a gente reconhece como curador. Teve um processo de cura. Mas só posso dizer que é um processo espiritual gerido pelos nossos irmãos espirituais, por ele mesmo. Porque será que esse irmão, para chegar nessa cura, ele quis a morte? Eu acredito que não. Ele tinha em consciência dele as responsabilidades dele de pai de família, na época, de cuidar da família, de cuidar da lavoura. Eu não sei o que baseou para motivar ele para ter vontade de vida. Porque a gente se motiva para a vida com determinadas coisas que para algum é importante, para aquela pessoa é. Tem pessoas que não querem morrer porque tem um filho pequeno e acha que o objetivo da vida dele é fazer esse filho, criar esse filho. Outro porque tem lavoura, outro porque tem esposa, outro porque tem isso. Não sei porquê, mas ele se baseou, ele se positivou e essa cura aconteceu. E sempre quando a gente fala no pensamento positivo, eu estou falando nesse aspecto de cura e falo que cura não é milagre,
é um processo natural que acontece. Né? Perguntaríamos também, você quer doença ou você quer cura? Você quer boa companhia ou companhia comprometedora? Da mesma forma que eu falei na questão 459, que os espíritos se aproximam de nós, que nos influenciam, nós sabemos que existe. Então, quem eu quero do meu lado? Eu quero um irmão que vai me chamar a atenção para fazer coisas erradas ou um irmão que vai me aconselhar coisas boas? Então, se eu estou com um pensamento positivo, eu vou atrair quem? E se eu estou com um pensamento negativo, eu vou atrair quem? A escolha é nossa. Né? Então, só para finalizar, gente, se hoje a gente tem algumas dificuldades, seja do corpo, né, saúde, deficiência, não importa. Se nós temos dificuldades nas nossas vivências, né, seja de família, de trabalho, se nós temos circunstâncias de vidas comprometedoras, não é com pensamento negativo, não é com esse aspecto dessa preocupação, né, e a gente usa essa palavra preocupação quase que um mantra. Todo mundo se pergunta, estou preocupado, eu tenho uma preocupação, Ninguém parte de um viés de aceitação. Né? Então, é deixar esse lado do pensamento negativo e se caminhar para o positivo. Porque quando você faz isso, é uma coisa pragmática. É útil para você. Não é simplesmente fazer para não fazer. Você vai entender que, à medida que você exercitar esse tipo de processo, de colocar o lado positivo, né, à frente de qualquer dificuldade, você vai perceber que isso vai te dando um fortalecimento tão grande que você vai passando por essas dificuldades da vida, que naturalmente virão, né, uma atrás da outra, ao longo de toda a nossa vida. Não temos que enganar que nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para deleite, não estamos de férias. Nós estamos aqui para enfrentar desafios, aprender com eles, nos fortalecer para que venha outro. Aí você vai falar, puxa, então tem refresco? Tem. A gente não fala, bem-aventurados puros de coração? O puro de coração tem refresco. Ele fazendo esse trabalho de pensamento positivo, pode ter certeza que no íntimo dele vai ter pureza, vai ter paz, vai ter harmonia. Porque ele está voltado para o positivo. Ele está acreditando que o que era comprometedor vai ser resolvido. Ele está colocando na mente dele que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem. Como é que está o universo dessa pessoa? Ele está em paz, ele está em alegria. Alegria possível, mas está. Como eu falei da outra parcela, ele está alegre porque dormiu à noite. Ele está alegre porque viu a enfermeira, e a enfermeira significa cuidado. Ele está alegre porque o médico veio, puxa vida, o médico vai trazer notícia boa. Então ele está dentro de um processo de ajuda, de autoajuda, né? Então é que a gente deve sempre procurar esse lado do positivo. E porque quando a gente está do lado do positivo, a gente tem que ter sempre uma certeza. Por mais que a gente poderia se sentir no negativo, impossibilitado, no positivo a gente vai perceber que nós temos capacidade e que nós temos possibilidade. E com um exercício complementar, digamos assim, de uma certa confiança e da fé em Deus, você automaticamente vai receber auxílios. Não é só você. A nossa vida diária, a nossa lida, não pensa que só cabe a nós. Nós temos a maior responsabilidade. Mas Deus não jogou no mundo e falou assim, ó, se vire. Ele falou, olha, faça, mas ó, estou aqui. Estou aqui através dos meus emissários, prontos para te ajudar. Porque um dos princípios de todo o amor que Deus tem, o atributo maior de Deus é ter misericórdia, é ter amor. Então ele jamais vai deixar um filho dele simplesmente ser destruído, ser exterminado sem nenhum auxílio. Então, se a gente entra nesse processo positivo, atraímos irmãozinhos positivos e eles vão nos ajudar. E talvez essa prova vai se tornar menos possível. Né? E rapidamente, eu estava lá embaixo, o nosso colega me passou uma mensagem que em 1975, Dr. Bezerra, no livro Anuário Espírita, de 1975, ele diz que vai chegar o dia em que os médicos vão fotografar o pensamento e, através do diagnóstico pelo pensamento, será possível tratar o paciente. Em 1975, Dr. Bezerra, no Livro Espírita. Ou seja, falando dessa grandiosidade do pensamento.
E hoje, reservado em determinadas proporções, o que é feito em uma casa espírita, quando você tem um atendimento fraterno, uma orientação espiritual, será que não é por aqui? Será que o orientador ele recebe uma comunicação mental, de pensamento? Puxa vida, a dificuldade desse irmão é física, é psíquica, é espiritual, então vou encaminhar ele para determinados tipos de atendimento. Quer dizer, nós já não estamos vivendo essa dinâmica onde o pensamento, as coisas que a gente não vê, está cada vez se tornando mais corpo e se tornando mais evidência. De tal forma que daqui a uns dias, as teses espíritas, reencarnação, vida eterna, comunicação entre os espíritos, vai ser tese de todas as doutrinas, não vai ser tese só da doutrina espírita. Porque é uma verdade tão absoluta, tão libertadora, tão fortalecedora, que daqui, todo mundo vai começar a ir para esse lado. Né? Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.